Eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa, sobre juros e dados da inflação, tratar aqui a respeito do varejo brasileiro, que segue em ruína, tratar aqui a respeito de Gerdau e tratar aqui a respeito de Transmissão Paulista. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa acabou tendo um dia de alta volatilidade. Começou subindo, reverteu para a queda e acabou fechando com essa leve alta por conta do cenário exterior. S&P acabou também aqui fechando com uma leve alta, 0,12%, praticamente estável. Por sua vez, o EWZ, que de certa forma se aproxima da performance do Ibovespa no Brasil, é um ETF que replica ações brasileiras mais líquidas do Brasil, lá no exterior, acabou fechando em queda de 1,18%. A alta do dólar também contribuiu para isso. O dólar fechou acima dos R$5. Mas a alta do Ibovespa decorreu, isso sim, de Petrobras, que acabou fechando com uma alta superior a 3%, conseguindo segurar essa leve alta do Ibovespa. Varejo brasileiro derreteu e vem derretendo muito forte. Essa alta da Petrobras decorre da alta de 3% no preço do barril do petróleo, em razão dessa queda acentuada de estoques nos Estados Unidos. Veja que estamos já nos aproximando aqui dos $100 o barril do petróleo. Já fechamos a 96. A tendência é que alcance $100 ou até ultrapasse esse valor. E é provável sim que Petrobras continue subindo, mas minha preocupação com Petrobras continua no sentido de o governo segurar ao máximo o reajustamento dos combustíveis. O preço do diesel, por exemplo, já tem defasagem de 62 centavos. Mesmo após o último reajuste que foi promovido. Portanto, essa política da Petrobras não é sustentável. Isso pode comprometer o lucro líquido da Petrobras, sua margem líquida, o ROI para o acionista. Tudo isso me fez, eu que carrego a Petrobras há algum tempo, lançar 400 calls aqui, completamente cobertas, tenho 700 ações de Petrobras, a um strike de R$36,08. Aqui no gráfico ajustado dos dividendos, temos que R$36, R$37, mesmo no gráfico ajustado, seria um preço topo aqui de Petrobras, que foi alcançado em outubro de 2022. Não que Petrobras não pudesse romper esse topo caso ela não tivesse com essa política de preços. Caso ela tivesse com a paridade internacional, eu manteria Petrobras por um prazo mais extenso. E trabalhar com estatais, bem como empresas de commodities, é exatamente isso. Você precisa acompanhar mais de perto e promover determinadas operações, inclusive através de opções. De qualquer forma, essa volatilidade no Ibovespa decorre do cenário de taxas de juros nos Estados Unidos, que tem abalado o mundo. O dirigente do Fed cita que há sim chance de na próxima reunião a Fed Funds Rate acabar subindo. De qualquer forma, a dirigente do Fed ponderou que uma eventual paralisação do governo dos Estados Unidos ou greve estendida de trabalhadores da indústria automotiva que vem acontecendo poderia gerar impacto negativo na economia, contraindo a economia e fazendo com que a meta oficial de 2% de inflação fosse batida pelo governo, fazendo com que o Fed se esforçasse menos para cumprir essa meta. E aí, talvez não precisasse aumentar ainda mais os juros. Mas é uma mera especulação. De qualquer forma, esse risco existe e isso gera volatilidade nos mercados globais, especialmente no Brasil. Ainda, Roberto Campos Neto citou que, embora a desinflação esteja em curso, ela ainda requer uma política monetária contracionista. Então, por mais que muitos peçam, principalmente no varejo brasileiro, que os juros sejam cortados de forma mais acelerada, a tendência é que haja cortes de apenas 0,5%. E se a inflação começar a se descontrolar, talvez até cessar no curto prazo o ciclo de queda nos juros brasileiros. E falando de inflação, o IPE revisou a projeção para o IPCA de 5,1% nesse ano para 4,8%, uma pequena queda. IPCA acumulado dos últimos 12 meses é de 4,61%. Em razão da alta no preço do petróleo, podemos sim fechar a 5%. O petróleo deve pegar muito aqui no IPCA, IPCA 15. E esse tema juros e inflação também está relacionado à política fiscal do governo. O governo ignorou um alerta da Receita Federal e previu receita completamente incerta de 35 bilhões para 2024, naquela ânsia da improvável zeragem do déficit fiscal primário para o ano de 2024. Mesmo após o governo sofrer um alerta, como eu disse, de técnicos da Receita Federal a respeito do cenário de incertezas e até de uma certa forma da improbabilidade da zeragem do déficit fiscal, o governo acabou incluindo no orçamento fiscal a projeção para arrecadar 35 bilhões de reais com a medida provisória 1185, que pretende cobrar valores descontados de tributos federais de grandes contribuintes,
com base em programas de benefícios fiscais concedidos pelos estados. O governo pretende, portanto, ganhar com esse fim de benefícios fiscais, mas, segundo o Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, apesar de haver um potencial para elevar a arrecadação com essa medida provisória, com a recomposição da base de cálculo do imposto de renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e PIS e COFINS, a efetivação da arrecadação dos cofres públicos depende de diversos eventos futuros e incertos. Portanto, quer dizer o quê? Que o governo não deveria contar muito com essa arrecadação, mas ele está contando. Por isso que foi dito, para se ter cautela aos formuladores da política fiscal quando da utilização das estimativas, ante a possibilidade de frustração de parcela do aumento da arrecadação decorrente das medidas analisadas. Portanto, isso também reforça o porquê de a Bolsa de Valores não ter decolado como muitos previam. É muito provável que o Ibovespa feche esse ano a 120, 130 mil pontos, como é a previsão de muitos bancos e corretoras. Já que a política fiscal nesse governo não é nada boa, além de tudo só se fala em aumentar gastos públicos e arrecadação, não se fala em nenhum momento em cortes de gastos públicos, inflação deve continuar subindo, não espere IPCA abaixo de 5%, principalmente quando o Gabriel Galípolo, que é diretor do Banco Central, assuma o comando do Bacen em 2025. O próprio Galípolo reconheceu que o mercado segue reticente em relação a ele. Afinal de contas, ele vai seguir, obviamente, as pretensões do Lula de cortar os juros o máximo possível a fim de dar aquela impressão de economia pujante no curto prazo. Mas nós sabemos o que acontece no médio prazo com essas políticas expansionistas irresponsáveis. O próprio Fed e os Estados Unidos estão sofrendo com isso por terem adotado uma política de impressão de dinheiro de forma agressiva durante a pandemia. No caso da pandemia, há uma discussão se foi ou não necessária a medida para que a economia não piorasse ainda mais. Mas e agora, com o fim da pandemia em 2025? Uma política expansionista não seria justificada. Por isso, é preciso que o investidor se proteja da alta do IPCA, através dos mais diversos instrumentos do mercado financeiro, ações, fundos imobiliários, especialmente os de papel high grade, não assumir muito risco, que tem uma carteira mais focada em IPCA, e eventualmente, para quem gosta de renda fixa, a utilização do Tesouro IPCA+. Prosseguindo aqui, tratando aqui do varejo brasileiro, parlamentares aprovaram o relatório da CPI da Americanas sem imputar responsáveis pelo rombo bilionário. Então foi todo um trabalho, no final das contas, inútil, que não apontou nenhum responsável. Como se uma fraude de mais de 40 bilhões de reais, que fez Bradesco e Santander quase reportarem prejuízo, não tivesse nenhum responsável ou corresponsável. Mais um caso de lesão aos acionistas que terminou em nada. Isso não me surpreende. Agora, o caso das Casas Bahia, de uma certa forma, surpreende um pouco pelo que ela está fazendo. Veja que atualmente a empresa voltou a se chamar Casas Bahia. Ela tinha se tornado a Via Varejo, aí há 2 anos atrás passou a se chamar apenas Via, para dar uma imagem, uma reputação de maior amplitude, e agora voltou Casas Bahia. Para quê? Para tentar retomar a marca forte que tinha no passado, a presença forte que tinha das Casas Bahia no passado nas casas dos consumidores brasileiros. E o que acabou acontecendo na data de ontem? A saída do diretor comercial. JP Morgan disse que isso não é surpreendente, que a ação deve seguir pressionada. Só nesse mês caiu 55%. E veja o que aconteceu. Por mais que tenha saído esse diretor comercial, o CEO da companhia não vai substituí-lo. Veja que eles querem economizar agora. Ele disse que quer ficar mais dentro do operacional, o Franklin. Veja o que ele disse aqui ao Brasil Journal. Eu quero estar mais perto da operação e do comercial. Com isso, os diretores estarão mais perto de mim e poderemos ganhar agilidade removendo essa camada de hierarquia. Vale ressaltar que toda essa queda decorreu do fato de que a Via Varejo tentou fazer uma subscrição e não conseguiu toda a demanda que buscava. Diante disso, fundos de investimento ficaram com a maior parte da oferta. Eles ficaram com 67,8% das ações ofertadas. O investidor pessoa física não quer mais nem saber de Via Varejo, agora Casas Bahia. Na oferta, levantou-se apenas 600 milhões de reais. A intenção era ter captado mais de 1 bilhão. Isso é um sinal ainda mais negativo, porque demonstra um descrédito completo do mercado em relação à empresa. Por isso, pode ser apenas uma questão de tempo para a Casas Bahia acabar pedindo recuperação judicial. Depois desse último respiro de 600 milhões nessa subscrição, pode ser que a empresa não consiga mais um respiro do mercado. Já há essa descrença, agora apenas fundos de investimento detém a maioria das ações. E o interessante é que os fundos de investimento que detêm a maioria das ações, isso só denota como fundos de investimento podem ser uma grande cilada, pegando essas ações super arriscadas para colocar no seu portfólio. Isso aqui só denota como
empresas do setor de varejo não conseguem ganhar dinheiro no Brasil. O varejo brasileiro é ruim. Nos Estados Unidos isso não acontece. Onde você tem um país que, no geral, a inflação e os juros são mais controlados, isso faz com que haja um ambiente favorável ao desenvolvimento do varejo. Então, há muita gente que ganhou dinheiro com varejo nos Estados Unidos, mas no Brasil realmente é muito improvável. Então acaba que só ganha dinheiro com varejo aqui no Brasil se você consegue acertar um ciclo, como aconteceu com a Magalu. Se nós pegarmos aqui a Magalu, só quem acertou esse ciclo e saiu no momento certo que ganhou dinheiro, mas tudo isso gera uma completa inconstância, torna essas ações completamente inelegíveis para uma carteira de longo prazo. A Magalu também vem caindo muito, nesses últimos 6 meses 40%, no último mês 30%, chegando aqui nesses fundos que foram tocados aqui em dezembro de 2022 e julho de 2022, até mais do que isso. E isso mesmo com a queda nos juros brasileiros. Veja que a queda nos juros, por si só, acaba não gerando alta automática em ações como small caps, varejistas que têm o seu lucro corroído por despesas financeiras. Não é apenas isso que determina a alta dos mercados, mas uma série de fatores. Mas, de qualquer forma, é bastante triste esse cenário de Casas Bahia, porque afinal de contas, não apenas investidores são lesados. Em haver uma recuperação judicial e eventual até falência da empresa, isso vai prejudicar uma série de empregados. De qualquer forma, parece estar bastante claro que varejo no Brasil você deve se manter longe. Americanas, Casas Bahia, Magalu e outras vêm demonstrando isso muito bem. Em relação à Gerdau, ela está na iminência de fazer demissões no Brasil, segundo o presidente. Seu presidente executivo, ele disse que irá fazer essas demissões por conta da ociosidade em usinas da companhia no Brasil. Abre aspas. Estamos hoje na iminência de ter que promover demissões e desligamentos. Temos hoje na Gerdau 600 pessoas com suspensões de contrato de trabalho. Temos planta no Ceará que está completamente parada. Em São Paulo, de norte ao sul do país, que não estão operando. E as pessoas que estão em casa estão aguardando uma decisão do governo federal que possa resolver esse problema. Aqui ele acabou se referindo ao pedido do setor siderúrgico brasileiro para que o governo adote imposto de importação de 25% sobre o aço que chega ao Brasil. Gerdau, que deu uma corrigida, tinha tocado aqui um topo de R$30, ainda assim acumula valorização nos últimos 12 meses, é a melhor do setor siderúrgico, tem números e fundamentos bem redondos, muito bem estruturados. A empresa tem um endividamento muito controlado, um ROIC excelente. Por isso, caso você queira se posicionar no setor siderúrgico, Gerdau é a melhor de todas. E sobre Transmissão Paulista, ela aprovou a emissão de até 2,3 bilhões de reais em debêntures. A Taesa recentemente aprovou 800 milhões de reais em debêntures. Essas empresas do setor de transmissão estão se movendo no sentido de realizar diversos investimentos. Isso se reflete em bons dividendos no futuro. Isso acaba acontecendo periodicamente aqui entre transmissoras no país. Elas conseguem emitir debêntures a um custo mais baixo, elas conseguem uma TIR maior com seus projetos. E assim consegue uma diferença positiva que acaba ocasionando lucros mais consistentes, expansão da companhia e maiores dividendos no futuro. Essas debêntures serão utilizadas exclusivamente para a realização de pagamentos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas incorridos em prazo igual ou inferior a 24 meses, que antecedem a data de envio do comunicado de encerramento da oferta para a CVM. Portanto, a empresa está muito tranquila. No caso da Transição Paulista, o seu endividamento sai controlado, então ela consegue expandir a sua dívida com tranquilidade. Relação dívida líquida sobre EBITDA em 2 vezes. A Taesa está mais preocupante, ficou em 4 vezes. Portanto, a Taesa não tem mais tanta folga para a emissão de debêntures. Pode acabar acontecendo de Taesa eventualmente precisar fazer um follow-on, mas por enquanto isso ainda não aconteceu, não passou de rumor, até porque a Taesa não avançou em nenhum lote no último leilão. Já a Transição Paulista foi a que mais ganhou projetos de investimento. Não à toa que ela prevê 15 bilhões de reais em projetos até 2028. É muito investimento. Só para você ter uma ideia, o valor de mercado da Transição Paulista atualmente é de 17 bilhões. Ela prevê 18 bilhões de reais em investimento até 2028. Portanto, não me surpreenderia ela eventualmente aumentando 50% do seu tamanho ou até dobrando isso num prazo de 5 anos, poderia eventualmente acontecer. Portanto, na minha visão, ela segue barata, ela deve retomar os seus dividendos. A companhia já declarou que não vai mudar a sua política de dividendos de 75% do lucro líquido regulatório, negocia ainda abaixo do valor patrimonial. O PL está descontado, a ação segue caindo com essa correção do Ibovespa. Abaixo dos 25 eu compro com certa margem de segurança e tranquilidade. O momento atual de Transição Paulista é para acumulação. Você não vai ver uma grande alta nesse momento, principalmente por conta dos dividendos mais baixos
no curto prazo. São nesses momentos que você consegue acumular. Você não consegue comprar a bons preços. Quando a empresa está pagando altos dividendos, quando a cotação está lá nas alturas, você vai acabar comprando muito caro. Isso aconteceu com Taesa. Taesa chegou a ser cotada a mais de R$ 40 e o pessoal foi comprar por causa dos altos dividendos. Agora as ações de Taesa estão cotadas a 34 e muita gente está amargando perdas. De qualquer forma, com Taesa, os dividendos ainda vêm sendo pagos, amortizando o prejuízo no curto prazo. Com Tradição Paulista, os dividendos podem não ser tão altos assim, então você precisa ter ainda mais cautela nos preços, mas os preços atuais são favoráveis, não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a mais de 84 vídeos exclusivos, tem chance ainda de ter a sua carteira analisada por mim. No quadro Analisando Carteiras, já foram 7 episódios, lives exclusivas e muito mais. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente, por escrito, ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você tem feito nesse momento de volatilidade do Ibovespa e muita saída de capital estrangeiro para se beneficiar dos juros altos norte-americanos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.